o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Filipenses capítulo 3 diz: concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne, embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Isso não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos ouvido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, e o Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém, irmão? Poder sentar. Que carta, né? Excetuando-se a minha péssima leitura, que carta tremenda, gloriosa. O apóstolo Paulo, ele diz no verso 7, todavia o que para mim é lucro, reputei-o perda por Cristo, nessa versão diz, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo, e ele dá a lista daquilo que ele teria para se gloriar. Cidadão romano, Roma, quem dissesse sou cidadão romano, pronto, o cara era intocável. Um cidadão de Roma, só Roma tocava. Se um cidadão romano fosse
pego em qualquer província, em qualquer lugar, ele tinha que ser transportado para Roma, tinha que comunicar a Roma, Roma enviava soldados para pegar ele, cidadão de Roma, só Roma julgava. Roma era considerado a elite, a glória. Roma realmente foi uma glória, tirando obviamente essa ausência de Deus, né, como uma administração sobre a terra. Roma foi algo muito importante, até hoje deixou frutos gloriosos nas estradas que abriu, no desbravamento que tiveram. A Europa hoje desfruta das estradas abertas por Roma, enfim. Mas o que Paulo deixa claro aqui, que eu entendo, obviamente um texto desse deve ter milhares de lições para cada um que nele medita, mas uma das lições que eu aprendo com o apóstolo Paulo, irmão, é a renúncia. Renúncia é algo que eu acabei hoje pela manhã de escrever uma frase, e eu disse, a frase é recente, eu disse assim: não temas as renúncias, elas derrubarão os teus falsos escudos. O que é a renúncia? Renúncia é uma graça de Deus insondável. Renúncia é uma graça de Deus insondável. Lembra da história que eu já contei aqui, que eu li em algum lugar, ou ouvi, não sei, o homem tinha lá, um viajante passou, um sábio passou, quando ele olhou tinha lá uma casinha, um casebre, e o camarada com terra, um monte de terra à volta dele, terras produtivas, mas ele, quando o viajante chegou lá, olhou, ele e o seu discípulo olharam o homem dentro da casa, no maior comodismo. Aí perguntaram para ele: como é que vocês vivem aqui? Não, a gente aqui vive bem, nós temos aquela vaquinha ali, e aquela vaquinha dá leite bastante, então nós comemos leite, fazemos coalhada, fazemos queijo, e nós vamos vivendo. Essa vaquinha aí nos sustenta muito bem. Tá. Quando ele saiu de casa, ele vira para o discípulo dele e diz assim: meu jovem, pega aquela vaquinha, conduz ela até o alto daquele penhasco, empurra ela. Mas, meu senhor, faz o que eu estou mandando. Aí foi lá, empurrou a vaca, e a vaca se esborrachou lá embaixo. Morreu, vamos embora. E aquele discípulo foi arrebentado, né? Puxa, eu sempre pensei que os contextos do meu mestre fossem tão nobres, ele manda matar a vaquinha. A única coisa que o camarada tinha para se sustentar, ele manda matar. Como é que vai ser essa família? Passaram-se tempos e tempos, aí eles voltaram pelo mesmo caminho. Aí o sábio disse assim para o discípulo: ah lá, não é aquele lugar onde nós passamos e tinha um casebrezinho, aquelas pessoas humildes sobrevivendo da vaca? Olha lá agora quanta coisa, quantas plantações, quanta coisa gloriosa. Olha lá que mansão bonita ele construiu. Vamos lá conversar com ele. Poxa, o senhor investiu aqui, isso tudo está muito bonito, como é que o senhor investiu isso? Não, eu vou lhe contar a história. Um dia nós tínhamos uma vaquinha, e essa vaquinha era o nosso sustento, era tudo para nós, mas alguém malvado passou aí, empurrou a vaca do penhasco e acabou com a vaca, e nós ficamos sem nada. Então nós pensamos: o que nós vamos fazer? E nós decidimos investir na terra, plantar, e de repente nós começamos a ficar ricos. Ficamos ricos e construímos tudo isso aí. Sabe que isso é a renúncia, isto é a glória do projeto de Deus em renúncia nas nossas vidas. Isto é a glória, muito tremendo. Muitas vezes você tem algo e acabou, você norteou tua vida em torno daquilo. Deus precisa arrancar aquilo para você poder olhar por cima dos muros, dos horizontes. Estava conversando com alguns irmãos, tem irmão aí vendendo café ganhando R$120 por dia. Tem gente aqui dentro de carteira assinada que está ganhando 30.
Então hoje, tomara que tu chegue no teu trabalho, o patrão diga assim, tá na rua, tu diz assim, tô nada, vou vender café. A renúncia é uma glória, irmão. Estava conversando com os irmãos aí que tem, principalmente o irmão Afonso, a gente conversou muito sobre isso. Tem uns aplicativos que tu baixa, vai entregar comida, né? Entregar essas coisas. Como é que chama esses negócios? iFood? Não. Do Uber, tu usa o Uber, usa bicicleta, usa moto, pode trabalhar de carro. Essa era dos aplicativos são tremendos. Eu fiquei sabendo que a Alemanha proibiu o Uber, quer dizer, loucura, né? Proibiu, que gera emprego. Se essa turma aí que está hoje na marginalidade, no crime, chegasse ali e fosse orientado, vem cá, cara, tu pode pegar uma bicicleta e tu vai ganhar R$90 por dia. Com uma bicicleta dá para ganhar R$90 por dia, não dá, Afonso? Com uma bicicleta dá para ganhar R$90 por dia, mas tem gente aqui dentro de carteira assinada que não ganha isso. Não vou pedir para levantar a mão, porque às vezes a pessoa pode achar que é constrangimento. Não, pastor, não vou levantar a mão não, porque, pô, todo mundo vai saber que eu não ganho R$90 por dia. Amigo, acredite, a grande massa esmagadora da população mundial não ganha nem R$10 por dia. Nem 10. Eu vi reportagem, eu adoro documentários. Quando eu boto lá na Netflix, eu escolho documentário, lá vou assistir. Ou então no YouTube, o YouTube agora está ótimo, só filme em HD. Eu boto lá documentários, aí sai um monte no YouTube, eu vou olhar. Tem lugares, não é um nem dois não, boa parte do planeta em que as pessoas estão sobrevivendo. Escuta aí, com menos de R$2 por dia. A grande massa da população hoje sobrevive com menos de R$2 por dia. Mas enfim, irmão, tem gente aí em 8 horas trancafiado dentro de um trabalho. O camarada vai ali e compra uma bicicleta na prestação para pagar R$50 por mês e vai se cadastrar no aplicativo da Uber lá para entregar comida, para entregar umas coisas, vai ganhar 90, trabalha um pouquinho mais, ganha 100, ganha 120 por dia. Trabalha ao ar livre, tranquilo. Pô, hoje eu não estou muito afim de trabalhar de manhã, vou trabalhar de tarde, vou trabalhar de noite. Não, hoje eu tenho um compromisso, não vou trabalhar na Uber, vou trabalhar em tal lugar. Porque você sabe que essa é a visão desse ministério, não sabe? Você fugir da carteira assinada, não sabe? Esse é o primeiro projeto. Quando alguém vai falar comigo, eu digo logo, irmão, excetuando-se que Deus te dê a direção para entrar para o quartel, ser um militar, para entrar para a guarda municipal, depois pega leve com a gente, né? Para onde quer que... Servir Jesus é muito bom, né? Até na pancada tu encontra alegria. Então, meu irmão, seja o que for, se for a direção de Deus, pode ser militar, vai ser engenheiro, vai ser advogado, o que mais? Vai ser professor de matemática. Tudo depende da direção de Deus. Porém, já existe uma coluna muito forte, que é um projeto de Deus nesse ministério, que as pessoas sejam autônomas. Esse é um projeto muito forte. Tem gente que diz assim, não, pastor, mas trabalhar de carteira assinada é um emprego seguro. Ah, é? Tu não conhece ninguém que tem carteira assinada e que é mandado embora, não? É emprego seguro, carteira assinada? A hora que o patrão olhar para você e dizer assim, não gostei da tua atitude, rua, é seguro ter uma carteira assinada? Ah, mas tem o seguro-desemprego. Tem o seguro-desemprego? Ah, tem o FGTS. Caramba! O camarada te paga R$40 por dia. Se tu estiver trabalhando por conta própria, ganhando R$120 por dia, tu mesmo tem o teu seguro-desemprego, tu tem o teu FGTS, só não ser um esbanjadão. Agora, se tu quer tomar pinga todo dia, quer fazer rodízio todo dia, nada contra você não, Marquinhos, come à vontade. Tu quer fazer rodízio todo dia, tu quer gastar teu dinheiro, aí claro, chega na hora que tu precisa trocar um pneu do carro, tu não vai ter. Porque tu acha que tu tem que comer pizza todo dia, tu tem que comer açaí todo dia, tem que comer batata frita todo dia. O que mais essas comidas que tem por aí, que as pessoas adoram comer todo dia? Hambúrguer todo dia.
Por exemplo, esse é um vício da população, por isso que nós temos Burger King, é isso que chama? McDonald's, Bob's, é tudo vendendo o quê? Hambúrguer, porque a população tem esse hábito de gastar muito com essas coisas, arroz, feijão e tal, e daqui a pouco o cara, tô tonto, amigo, para de comer hambúrguer, vai comer feijão, entendeu? Mas meu filho não come nada, você está acostumando ele só com as coisas fáceis. Não, mas eu cozinhar, se você não gosta de cozinha, você não devia pensar em casamento nem em filho. E Jesus é para bater? Então, irmão, Jesus, misericórdia, eu sei que hoje esse negócio aqui, ria mesmo, irmão, porque no final, quando os profetas se levantarem, vai sorrindo, sorria, você está sendo filmado. Cadê o Samuel? Olha lá, ó. Não perde uma, pega cada lance que eu nem deixo ele divulgar. Eu falo, não divulga isso não, deixa isso quieto. Tem irmãos que torcem assim, ó. É a realidade. Então, meu irmão, a renúncia. Um malvado estribuchou com a minha vaca. Aí eu peguei e falei para minha família, vamos plantar umas coisinhas aqui? Começamos a plantar um salsa, cebolinha, começou a alastrar, aí os vizinhos começaram a vir comprar, nós vimos que dava certo, plantamos salsa, cebolinha, repolho, plantamos laranja, tinha terra, nós fomos plantando, hoje nós somos ricos. Deus vai te levar na ponta da faca para você renunciar. Porque o que acontece? O que era a vaquinha do camarada? A vaquinha do camarada era o escudo de proteção dele. A vaquinha era a segurança dele. A vaquinha era a armadura dele. Deus precisa muitas vezes tirar essa tua falsa armadura, essa falsa segurança, para que você saiba que mesmo não tendo nada, se você tem Deus, está tudo bem. A renúncia, meu irmão, é quando você abre mão daquilo no qual você se segurava para passar a olhar para o Deus invisível. Isso é renúncia. Muita gente na vizinhança diz que eu sou vagabundo, que eu não trabalho. É engraçado. Tinha até um que saiu daqui, que encontrava os irmãos aqui na padaria e ficava jogando piada. Começava a conversar com gente do balcão. Fulano, só porque vinha um irmão do ministério. Aí dizia assim, fulano, teu pai, né, é gente boa, mas teu pai trabalha, né? Para jogar piada para o irmão, para transmitir para mim, porque dizia que eu era pastor e não trabalhava. Hoje o cara mesmo querendo trabalhar, ele não consegue. O espírito da loucura está sobre ele e quem tem que sustentar a casa é a mulher dele, porque ele está só soltando pipa. É a vida do cara, soltar pipa. Impressionante. Uma pessoa de 50 anos nas costas, que nem moleque, olhando para o céu o dia todo. Acabou, é o espírito da loucura. Então, irmãos, antes de eu começar no ministério, a gente está na luta, trabalha aqui, trabalha ali, ficou desempregado, currículo para cá, currículo para lá. E hoje, muita gente olha para mim, como eu dizia, principalmente na vizinhança, o cara ali não trabalha não, mas ninguém diz que o padre não trabalha. Ninguém diz que o pai de santo não trabalha. Ninguém diz que o líder budista religioso não trabalha. Ninguém diz que o líder hinduísta não trabalha. Ao contrário, quando essa gente, esses líderes de religiões aí do mundo afora vêm para o Brasil, eles têm hotel 5 estrelas, até de graça, custeado pelo governo. Tem alguns pastores, como R.R. Soares, não é pastor, né? Você sabe, força de expressão, como Edir Macedo, eles possuem, inclusive, uma documentação dada pelo próprio governo brasileiro. Eles viajam para onde quiser, sem passaporte. É algo que eu também poderia tirar, né? Isso é algo que é dado para todo pastor. Então, mas ninguém diz, o Edir Macedo não trabalha, o R.R. Soares não trabalha. Mas se alguém aparecer com inveja dele, vai dizer assim, não, ele não trabalha. É como dizem a nosso respeito, a meu principalmente, o Tupirani não trabalha.
Eu sei que as pessoas têm inveja do que Jesus fez na minha vida. Eu sei que as pessoas têm inveja, mas elas não sabem que o que eu construí aqui, a base, o que eu tenho hoje construído, que Deus construiu na minha vida, não foi pelo aquilo que eu ajuntei, foi pelo aquilo que eu rejeitei. Ajuntaste tesouro? Entende, irmão? Se nesse mundo você tiver essa visão, você não terá base para nada. Mas se você tiver essa visão, você terá uma base para grandes coisas e grande glória que Deus fará na sua vida. É a renúncia a base mais forte da tua vida e da tua história. A gente passa por aflições, mas ninguém sabe, porque a aflição é você e Deus. Quem estava dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego? Era o anjo do Senhor. Quem estava com Daniel lá dentro da cova? Daniel. Era o anjo que fecha a boca do leão. Quando você está na prova, é você e Deus. Ninguém viu, olhou para dentro de Daniel e viu as aflições dele. Não, Daniel entrou na cova e saiu. Foi isso que viram. Mas ninguém viu a permanência, a estadia de Daniel lá dentro. Ninguém viu as aflições. E ninguém tem que ver mesmo não, tá, irmão? Para de chorar mendigaria por aí. Irmão, estou passando na prova, é problema teu, passa por ela, todo mundo já passou, Pedro, Paulo, Tiago, João, Jesus Cristo, eu, os irmãos, todo mundo, passa a tua prova sozinho, dá teu jeito. Seja homem, seja mulher de Deus, passa na tua prova. Vai chorar na cama que é lugar quente, vai chorar nos pés do Senhor, não interessa para ninguém a tua prova não, passa por ela. Aí, quando a gente está na luta, ninguém vê as renúncias que estamos fazendo, né? Poxa, eu passei por momentos difíceis, irmão. Currículo aqui, conseguia um emprego para sair da fome, aí quando daqui a pouco vinha, demitido. Graças a Deus eu sempre fui demitido por ser o melhor, nunca por ser o pior. Foi por ser o melhor. Eu trabalhei na Coparioca, cooperativa de táxi, e o diretor me demitiu porque eu não queria fechar com ele para roubar a empresa. Então ele me demitiu. É assim que eu fui demitido, porque eu sou o melhor. Eu saí da Transportes Futuro, uma empresa que tem na Gardênia Azul, porque o camarada queria que eu pisasse, humilhasse um funcionário. Eu vasculhei, pesquisei, vi que o funcionário estava certo, eu não me curvei ao patrão, ele me demitiu, porque eu fui o melhor. Fui demitido do Centro Educacional da Lagoa, que esse Júlio Lopes aí, que é político, é dono lá, é dono porque herdou do pai, porque eu duvido que aquele cara tivesse capacidade para alguma coisa. Eu nunca vi jumento ter capacidade para administrar nada. Herdou do pai não, herdou do avô. O avô dele deixou o Centro Educacional da Lagoa para ele. Aquele cara era um estúpido, que a secretária dele vivia chorando, que ele já entrava de manhã gritando o nome dela, chutando os cachorros, humilhando, pior do que um cachorro, do que um rato de esgoto. A secretária dele vivia chorando. Ninguém me contou não, eu fui lá, eu fui funcionário, eu tenho a minha carteira de trabalho 64228 para provar que eu estive lá dentro, eu falo do que eu sei. Canalha, safado, nunca foi ser humano. Aí, quando, irmão, tu tá ali na batalha, eu já fui rejeitado de emprego, na maior dificuldade, cheguei num lugar, a mulher falou assim, olha, nós não vamos ficar com você não. Eu achei aquilo estranho, ela falou assim, porque você tem 2º grau, né? Falei, sim. Então, você pode arranjar outro emprego lá fora, tal, porque o que nós queremos aqui, irmão, acredita no que eu vou te dizer. A mulher falou assim, o que nós queremos aqui é uma pessoa que não pense. Resumindo, o que a empresa quer é uma pessoa burra, que não pense, apenas que obedeça cegamente às ordens. Você é uma pessoa inteligente, eu estou vendo na forma de você preencher a ficha, a sua caligrafia, eu estou vendo que você é uma pessoa inteligente, e a empresa aqui não quer pessoas inteligentes, ela quer pessoa burra. Muitas vezes, irmão, você pensa que a empresa te pegou porque você é o melhor?
A empresa te pegou porque você era o pior. Para ela você era o pior. Mostra agora os teus valores. Renuncia ao trabalho e valoriza Cristo. Tem gente que ainda está trabalhando para os outros aí fora só porque ainda não mostrou o seu caráter cristão. Quando mostrar, vai para a rua. E quando tu ir para a rua, aí Jesus abre para você as portas do reino. Igual fez comigo. Eu fui demitido, eu falei, Jesus, misericórdia. Eu já tinha preenchido tanta ficha na vida que eu cheguei a decorar todos os meus documentos. 07958-620-2 IFP, 06/3 de 86, data da emissão de identidade, 969-412-60700 CPF. Eu comecei a decorar tudo, 64228, a carteira de trabalho. Eu comecei a decorar tudo, CEP de tudo que era localidade, porque para tudo que era lugar que tu tinha que ir, eu tinha que preencher um monte de fichas sacrificantes. Quando eu fui demitido da Transporte Futuro, por ser o melhor, por não compactuar com o marginal, nem cheirador de cocaína, nem fumador de maconha, quando eu fui demitido de lá, eu falei, Jesus, vai começar tudo de novo. Ficha, currículo. Falei, Senhor, eu vou em frente. Um dia eu sei que o Senhor vai abrir a porta da graça para mim. Mas, irmão, eu estava desgastado daquelas batalhas. Aí subi um monte para clamar, para orar e também para fugir de dentro de casa, porque eu tinha paz em qualquer lugar no mundo, desde que fosse da porta da casa onde eu morava para fora. Da porta para dentro eu era casado com o diabo. Igual tem gente aqui que é casada com o diabo e não abre mão. Vai orar, irmão, vai orar, porque eu fiz isso, eu fui orar, até Deus abrir o meu entendimento. E aí, quando eu subi o monte, o rapazinho falou, não te conheço, mas o Deus que tu serve é o mesmo que eu sirvo. Ele te diz, eu fechei as portas na terra e abri no céu. Eu não entendi, já falei para o Senhor, não entendi. Ele falou, eu fiquei olhando para ele assim, ele falou assim, eu vou te explicar, eu estou vendo que você não entendeu. Deus não te quer mais trabalhando para os homens, Ele quer você só trabalhando só para Ele. Eu falei, agora eu entendi. Aquela expressão, fechou as portas na terra e abriu no céu, foi aí que eu vim a entender, porque o próprio profeta explicou. Porque eu não tinha entendimento. Você pode dizer assim, pastor, mas estava claro isso. Pode ser que estava claro para você, para mim não estava nada claro, eu realmente não entendi. E ele olhou para mim e disse assim, você não está entendendo não, né? Vou te dizer, Deus não quer você mais trabalhando para homens, quer você só trabalhando para Ele. Falei, entendi, e agora como vai ser? Fui caminhando, até que não demorou muito, se levanta um profeta e diz assim, olha, vai para a tua casa e funda a minha igreja, assim te manda dizer o Senhor. E aí falou tantas outras coisas, tantas coisas gloriosas. Irmão, você vai renunciando, você passa por um trabalho, você tem que renunciar à prostituta que está lá como colega de trabalho teu. E as mulheres do mesmo jeito, né? Homem não chama prostituto, como é que chama? É prostituto mesmo. Tem que renunciar. Você tem que renunciar às propostas de como os diretores queriam que eu burlasse para eles roubar a empresa, roubar a cooperativa. Você tem que renunciar, são as tuas renúncias que vão montando a tua história. Você tem que ir acolhendo as afrontas e rejeitando as glórias e os louvores. E é assim que você vai caminhando. Então hoje as pessoas olham para mim, o cara tem um carro, o cara tem uma casa, porque tem gente, eu já falei, que acha que metal retorcido significa alguma coisa. Significa para eles, eu tenho pernas sadias. Eu posso andar 10 quilômetros sem parar para beber água. Isso é fato. Isso é verdade que eu estou dizendo. Eu ando 10 quilômetros sem parar para beber água. E eu mesmo me impressiono com isso. As pessoas dizem, você quando caminha, você leva garrafinha. Eu não levo nada. Eu ando 10 quilômetros sem beber um gole d'água. Volto para casa sem sede. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nunca saí para uma caminhada e levei uma garrafa d'água. Nunca me senti desidratado, nem tonto, nem nada. É Deus que nos supre em tudo. E as pessoas veem,
um monte de ferro retorcido, um pneu de borracha, e as pessoas acham que aquilo é uma glória. É glória para eles, para mim não é glória. Para mim é só uma ferramenta que Deus deu para quando Ele quer que eu vá mais rápido de um lugar para o outro. E se Ele não quiser me dar o carro, Ele me transporta no vento do Espírito. Ele é ilimitado. Filipe não tinha carro nenhum, e está num lugar e está em outro. Elias não tinha carro, está num lugar e está em outro. Quando Elias precisou botar o pé na estrada, chegou na frente dos cavalos. Aí, irmão, as pessoas ficam assim, elas não sabem a renúncia. Eu olho para muitos irmãos aqui, trabalhando 8, 9, 10 horas por dia, ralando de uma maneira gloriosa. É isso aí mesmo, irmão, seja firme e fiel. Porque quando Deus te achar fiel, Ele muda a tua história se Ele quiser mudar. Se Ele quiser que tu continue carregando pedra e sacos nas costas, tu serás o mais forte, o mais capacitado para isso. Enquanto todos serão debilitados e cairão, você ficará de pé. Renuncia às vagabundas dos trabalhos que estão doidas para abrir as pernas para você. Renuncia às cantadas dos homens. Faz de Deus o teu marido. Faz da igreja a tua esposa. É assim que se vive, é assim que se anda com Deus. Hoje tenho mesmo e tenho de sobra e ajudo os outros e nada me falta, porque eu construí um patrimônio de renúncia. É com renúncia que se constrói. E quando eu pensava que tinha alguma coisinha, Jesus vinha e arrancava. Quando eu pensava que tinha outra coisinha, Jesus vinha e arrancava. Mas assim como Ele atravessou um povo pelo deserto, Ele disse: no deserto não tinha nada, no deserto não tinha como comprar, no deserto vocês não tiveram nada, mas eu pergunto, diz o Senhor à nação de Israel, o que faltou a vocês? Só que Israel não renunciou, e aí a queda veio. Então, meu irmão, Jesus hoje vai empurrar tua vaquinha lá do alto do monte, ela vai se esparramar lá embaixo, para tu entender que além dessa vaquinha que te sustenta, existe algo à tua volta imenso, mas você não está conseguindo enxergar. Você tem que renunciar. Tem gente que está apegada ao seu emprego de uma maneira horrível, uma maneira absurda. Deus, obrigado porque eu tenho esse emprego que me sustenta. Aí no seu interior ela diz assim: se eu viver com esse emprego até o resto da minha vida, estou bem, eu estou muito bem. Está nada. Isso não é glória nenhuma. Ter dinheiro na mão não é glória. Ter um carro na porta te esperando não é glória. Glória é você não sentir falta de nada dessas coisas. Isso é que é glória. Glória é você ter Deus tão íntimo que você fica rindo o dia todo. Teu pensamento vai só nas coisas de Deus. Caramba, rua de ouro, mar de cristal, a casa dos tesouros, o como vai ser naquele céu. Eu vou estar conversando com os anjos, vamos estar organizando um coral, vamos tocar violão, vamos tocar instrumentos, uma eternidade toda para tocar e fazer louvores para o Senhor, para o adorar, bendizer, engrandecer. Vou ver os apóstolos lá dizendo: digno és, Senhor, de receber a honra e a glória e o louvor e a adoração. Todos os dias os apóstolos jogarão as suas coroas no pé do Senhor. Todos os dias, uma cena tremenda, miríades e miríades de anjos declarando: santo, santo, santo é o Senhor. E as asas dos anjos, que as penas se mexem como se fossem vivas, cores que você nunca viu no planeta Terra, são cores que você vai ver lá na eternidade. Para os que renunciaram a este mundo, isso está aguardando. Tua vaquinha tem que ser morta hoje, meu irmão. Ao contrário, algumas pessoas estão olhando em que eu posso me respaldar para ter o meu sustento. Ei, louco!
Respalde-se em Deus e deixa Ele providenciar o teu sustento. A renúncia é algo muito glorioso, irmão. Renunciar às coisas deste mundo, renunciar às coisas dessa terra, às coisas que te envolvem. Eu te digo uma coisa, o patriarca Jó nunca pensou na possibilidade de perder tudo aquilo que ele tinha. Por isso ele disse: amaldiçoado seja o dia do meu nascimento. Eu nunca direi isso, eu sempre direi: bendito o dia do meu nascimento, porque eu conheço Jesus. Posso hoje morar no meio da lama com os porcos, mas Ele está dentro de mim, enraizado. Eu respiro Deus, eu falo Deus, eu penso Deus, tudo que eu faço na minha vida é para Deus. Certa vez eu estava aprendendo violão, há anos atrás. Alguém passou e ficou com inveja. Eu não entendo, que até dos pobres alguns têm inveja. Alguém passou com inveja, viu que eu estava tocando alguma coisa. Ah, está tocando violão, né? Mas você toca as músicas populares? Eu falei assim: não. Cada vez que eu pego no violão, tudo que eu toco se converte para Deus. Aí o camarada saiu rindo. Só para Deus, só para Deus? É, só para Deus mesmo. Olha onde eu cheguei. Procura pelos filhos deles. Eu posso te apontar os filhos deles aí na rua. Posso te contar a história deles. É para Deus mesmo e acabou a história. Só para Ele. Só Ele é digno do meu louvor, ainda que eu não me considere digno de louvá-lo. Se eu tiver uma expressão de louvor, é para Ele. Então, meu irmão, o apóstolo Paulo diz assim: eu tive lucros. O que para mim era lucro, eu considerei como prejuízo. Aquela versão antiga diz assim: eu considerei perda por Cristo. Mas essa versão é interessante, que ela coloca a palavra prejuízo. Ou seja, o que eu tinha como lucro, se eu continuar com aquilo que eu tinha como lucro, agora eu estarei no prejuízo. Será algo que vai me danificar, me prejudicar, me denigrir a cada dia. Então eu considerei prejuízo e eu abandonei, eu larguei de mão. Alguém tem vaquinha para entregar no altar hoje? Você pode dizer assim: Jesus, eu tenho uma profissão e essa profissão é... Vê se Jesus quer que tu continue com a tua profissão. Isso é questão de direção, irmão. Às vezes a pessoa diz assim: não, eu tenho uma profissão e com essa profissão eu ganho dinheiro o tempo todo, eu nunca vou ficar desempregado. Beleza, Jesus não vai querer que tu fique desempregado. O mercado, Jesus tem todo o poder, mas vamos dizer, o mercado te sustenta. Mas mesmo com o mercado te sustentando, Jesus pode dizer assim: abre mão. E alguém pode dizer assim: pô, tu é um engenheiro, tu tem mercado de trabalho, por que tu não trabalha? Tu está aí nessa fome. É porque Jesus me mandou para o vale para sentir fome. Aprenda o que é direção de Deus. A direção de Deus só acontece quando você abre mão de alguma coisa, quando tem alguma renúncia. Se não existir renúncia na tua vida, você não tem nada. Nada! Tem uma frase que eu coloquei lá em algum canto: se as tuas renúncias não te arrancam lágrimas e não te dilaceram a alma, não é renúncia, foi a tua vontade, foi o caminho que você escolheu. Renúncia é aquilo que te dói, é como se tirasse uma parte de você, como se arrancasse um pedaço do teu coração. Isso é renúncia, e é isso que Jesus pede. Muita gente fala de renúncia e alguns aqui dentro nem sabem, nunca souberam o que é uma renúncia. No primeiro pedido de Jesus, já estão na ladeira rumo ao precipício. Nem sabe o que é renúncia. Renúncia é você ir para um canto com dores, angustiado, em desespero. Isso é renúncia. Você ansiar por alguma coisa que está ao teu alcance e você diz: não tocarei. Isto é renúncia. Renúncia é Deus dizer assim: está vendo essa árvore?
Te aproxima, sente o cheiro, não toca. Isso é renúncia. Renúncia não é aquilo que você não tem acesso. Renúncia é aquilo que você tem acesso. É fácil, é óbvio, é simples tocar, pegar e conquistar, mas você diz não. Isso é renúncia. Renúncia é você chorar amargamente num canto, mas dizer não posso me mover da minha posição. Isso é renúncia. Renúncia é quando todo mundo vê o óbvio e diz, por que você não faz e vai ser feliz? E você diz, não, prefiro ser infeliz, mas caminhar com Jesus. Essa ninguém entende. Essa ninguém entende. Tem coisas que você faz que naquela dispensação da prova, você acredita que sem aquilo ali você sofrerá eternamente, mas mesmo assim você permanece fiel nos projetos do Senhor Deus. Isso aqui, irmão, se chama geração Jesus Cristo. Não tem palavra de lisonja. O consolo aqui é um só. É a verdade. Esse é o consolo desse ministério. A verdade absoluta, nua e crua. Essa é a mensagem de hoje. Para avivar na tua memória que renúncia é aquilo que você se respalda, se oculta, se esconde atrás. Renúncia é aquilo que verdadeiramente, se você abrir mão, vai te doer, vai te arrancar lágrimas, vai te fazer ser o ser, na tua cabeça você vai ser o ser mais desgraçado da humanidade. Isso é renúncia. Você acha que foi fácil para Jesus vir ao mundo? Despiu-se da sua glória e habitou entre nós. Você acha que foi muito fácil? Muita gente não entende as coisas, e por não entender, não avaliar, imagina um camarada que foi criado, como ele diz assim, para isso eu vim ao mundo e para isso eu nasci, para ser rei, né? O pai disse assim, ó, senta-te à minha direita, e que todos os anjos de Deus todos os anjos de Deus o adorem. Quantos são esses anjos? João vê ali 20 vezes 200 milhares de alguns cavaleiros, não está tudo ali? Ou seja, meu irmão, são trilhões de anjos. São trilhões de anjos no reino dos céus. Uma multidão de anjos incontáveis. Tudo a serviço de Jesus Cristo. Daqui a pouco ele diz assim, está aqui minha veste, está aqui o meu cajado, está aqui o meu cetro, está aqui a minha coroa. Pai, estou indo. Tem gente que pensa que isso é brincadeira. Aí vem Jesus e diz assim, há um servo. Hoje é o dia de tu largar a tua coroa. Hoje é o dia de tu largar o teu cetro. É o dia de você tirar essas vestes que você pensa que são reais. Elas não são reais, elas são rotas, elas não vão sobreviver. Jesus despiu-se daquilo que era eterno. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo para fazer a vontade do Pai, ele continuaria sendo rei. E nunca poderia usar a expressão como eu venci. Nunca teria direito de dizer isso. Não teria direito a falar essa frase, como eu venci. Não poderia. Ele não poderia usar outras frases que ele usou. Todo o poder me é dado nos céus e da terra. Nunca teria esse poder. Ele teve que sacrificar a vaquinha dele também. Que viestes ver no deserto?
A porta do reino dos céus, meu irmão, ela pode ser que seja estreita, mas eu te garanto uma coisa, aqui na geração de Jesus Cristo, eu estreitei mais ainda. Hoje é dia de você sacrificar os seus adornos, se é que tu queres sobreviver amanhã. Prepara-te. Olha o que a Escritura diz. Israel, encontra-te com teu Deus. Não, não diz. Ela diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Você tem que buscar esse preparo. Senhor, o que eu faço para que quando o véu se rasgar, eu possa ir ao teu encontro? Tem que se preocupar com isso. Se não se preocupar, meu irmão, nada acontece. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é santo, que é poderoso. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus. Mestre, a visão que o Espírito de Deus me deu nesta manhã, nesse exato momento eu vejo o Senhor como um barro. E o próprio Espírito Santo, ele começa a te amassar, amassar, amassar e amassar. E desse barro, ele faz um molde. E desse molde, eu vejo vários moldes ser colocado aqui na frente. E vejo algumas pessoas, parece que adentrar dentro desse molde. Eu vejo você, Rômulo, entrar dentro desse molde. Eu vejo você, irmão Tiago, entrar dentro desse molde. Eu vejo você, irmã Jailma, entrar dentro desse molde. Eu vejo você, irmão Cláudio, entrar dentro desse molde. E vejo algumas outras pessoas que o Espírito Santo não me revela agora o nome entrar dentro desse molde. Então essa visão cessou, mestre. Amém. Alô? Amém. Jesus. Mestre, Deus me deu uma visão e uma palavra para te entregar nessa manhã. No momento bem no começo, né? E que ainda estava nos comentários, Deus me mostrou uma pena de ouro e um tinteiro. E me mostrou a Bíblia aberta no livro de Atos. E tinha páginas em branco. Meu Deus. E ele te manda dizer nessa manhã: pega a pena e escreve, porque tu, meu servo, escreverá o final da história. E nesse tinteiro, a tinta era sangue. A tinta era sangue. E ele te diz mais nessa manhã. Ele te diz: tu és muito amado. Ele te diz: por ti eu mexi nos meus relógios. Aleluia. Por ti eu acertei os ponteiros. Eu consertei os meus relógios. Eu mudei datas, tempos e tempos, por ti, meu número 1. Eu te amo, diz o teu Deus. Eu te amo, diz o teu Deus.
Tu és o meu número 1, diz o teu Deus. O Deus que um dia te disse assim: vai para a tua casa e funda a minha igreja. Até aqui. Amém. Amém. Em meio aos louvores, logo no início, Deus me deu uma visão em que eu via o templo pós-prisão de cima e uma água muito cristalina, limpa, brotava do chão desse lugar. E essa água ela ia subindo, tomando toda a congregação. Essa água ela possui a própria é a palavra do Deus Todo-Poderoso, do Deus da geração Jesus Cristo. E essa água vinha submergendo, cobrindo a congregação. Deus me deu uma visão em que eu via pés, e eu via esses pés escorrendo sangue sobre ele. Eu não via o corpo, eu via somente os pés. E esses pés estavam muito feridos. E Deus mandava dizer o seguinte: esse é o caminho. Assim diz o Senhor nessa manhã. Alô. Paz, irmãos. Mestre, no meio dos louvores, bem no começo, eu vi descer do céu alguns levitas. E eles se juntaram aqui na frente. E eles ficaram aqui no meio da adoração. E eles tinham instrumentos bem diferentes, coisas que eu ainda não tinha visto. E um desses saiu do meio e foi até o irmão Alexandre Genésio e ofereceu a ele um desses instrumentos. Amém. No meio dos louvores, eu vi uma cápsula de fogo descer sobre a congregação. E essa cápsula, irmã Cláudia, ela ia moldando em você. Era uma cápsula de fogo, ela descia do céu. E ela vinha moldando, e você ficava dentro dessa cápsula, mas completamente em chamas. Amém. A irmã Andréia está aí? Tem uma frase, André, em cima de você. Essa frase diz: tem que mudar. E eu vejo essa frase o tempo inteiro. Desde o momento dos louvores, estou vendo essa frase em cima de você. E Deus está mandando te dizer: tem que mudar. Diz o Deus da geração Jesus Cristo. Durante a pregação, durante a palavra, irmão André, eu via um uniforme sair de dentro de você e cair no chão da congregação,
E parecia uma farda, eu não sei explicar o que é, irmão, mas parecia uma farda. E ela saía assim, caía de dentro, assim, debaixo dessa roupa que você está, ela caía no chão da congregação. Irmão Carlinhos, eu vi, irmão, à frente da tua loja, e eu vi uma espécie de muro começar a ser construído na frente da tua loja. E aquilo vinha subindo e vinha fechando aquele lugar, irmão. Eu não via fechar, porque a visão ela cessava antes da metade desse muro. Irmão Alessandro, Deus me mostrava, irmão, a sua casa. Eu via naquele espaço, irmão, vários móveis novos. As paredes eram novas. E tinha muita coisa ali dentro daquele espaço. Sendo que a sua cama, ela flutuava. Eu via você, a irmã Elane, também via o Juninho. Vocês flutuavam dentro daquele espaço. E Deus me deu uma palavra, irmão. Alguns aqui dentro parecem que tem muito, porém tu tem a mim, diz o Senhor, e isso te basta, diz o teu Deus, irmão, nesta manhã. Ainda durante a palavra, quando o mestre falava que o projeto desse ministério é que as pessoas se tornassem autônomas, saiu uma seta do púlpito, Vânia, e foi direto para você, irmão. Tem uma palavra de Deus para o Senhor, mestre. Eles andaram comigo, comeram comigo, beberam comigo, e até morreram como eu morri. Porém, nenhum deles me conhece como a ti, diz o teu Deus, o Deus da geração Jesus Cristo. Amém. Paz, igreja. Mestre, quando o senhor iniciou o primeiro louvor, Deus me deu uma visão. Eu vi ali na parte de trás da congregação, eu vi o irmão Rômulo, a mãe Cláudia e eu, ali, nós três, como estávamos nesse culto. Deus me fez perceber as nossas asas recolhidas. Elas eram com penas pretas, asas negras. E do pescoço para baixo, não era veste, não tínhamos pele, tínhamos penas pretas
éramos como uma grande ave. No primeiro louvor. E apareceu diante de nós 3 baús, um na frente de cada um. E esse baú, mestre, estava meio aberto. A tampa dele era dourada. Em cima da tampa dele tinha o número 12. O restante do baú, o corpo dele na parte de baixo, era preto. E na frente desse baú tinha o número 23. E a visão cessou. Amém. Na parte dos comentários, Deus me dá uma palavra para ti, Paulo Sérgio. Profeta não profere só profecia. Transmite também ordem de Deus. Te chamei para andar níveis acima da minha palavra. Te trouxe para você servir quem está acima da minha palavra. Terás uma hora, Paulo Sérgio, que tu enxergarás a grande cicatriz que há dentro de ti. E tudo que está sendo dito a ti, tu verás como cura. Mas tu terás que tomar uma atitude. E essas palavras serão o teu antídoto ou o teu veneno. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo a ti nesta manhã. Quando a irmã Eliane estava louvando, eu vi uma linha preta, bem fina, ligar a Luciana e a Carolina. Amém. Irmã Vânia, quando o irmão Samuel estava ali louvando, apareceu diante de ti uma palavra: desvincula. És uma resposta às tuas orações, e tu verás como tu irás fazer. Assim te diz o Senhor nesta manhã. Mestre, ainda durante o louvor do Samuel, eu tive uma visão. Eu vi, mestre, uma serpente. Ela se movimentar dentro da congregação, entre as cadeiras. E essa serpente, mestre, ela estava com um falso brilho de joias preciosas. Foi o que o Espírito Santo me disse, pois de longe eu via aquele brilho de joias, e quando eu me aproximava, aquele brilho não existia. Eu perguntei ao Espírito Santo, ele me disse que era um falso brilho de joias preciosas. Sendo, mestre, que nessa visão eu vi o Senhor aqui, de frente ao púlpito, totalmente de armadura, capacete totalmente de armadura, e com uma espada em suas mãos, nessa posição que a espada estava, mestre. A armadura e a espada era toda de diamante. E o Senhor, mestre, em todo momento, o Senhor ficava percebendo o movimento dessa serpente durante essa visão. Amém. Altair, quando tu estava profetizando, Deus me deu uma palavra. Não caminhe por sugestões, caminhe por obediência. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo nesta manhã. Até aqui, mestre. Amém. Eu recebi uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Aqui está a congregação dos santos. Muitos não entendem. Muitos não entendem onde estão. Vede as coisas simples
eu sempre estive nelas. Assim diz o Senhor: atentai-vos com as vossas cabeças para baixo, olhem o chão. Esse chão poderia ser lindo, mas assim eu o quero. As cadeiras são assim que eu quero. Sejam humildes, sejam pequeninos, mesmo nas maiores riquezas, continuem andando como foram os grandes homens. Eu, diz o Senhor, da geração Jesus Cristo, vos ensinei anos e anos a humildade, pelo caminho desse que aqui está, pelo caminho da sua família, pelo caminho dos aprovados, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Compreendam essa manhã onde vocês estão. Compreendam o lugar que vocês estão sentados. Compreendam que as cadeiras de plástico, para mim, são cadeiras de ouro, diz o Senhor. Eu vi vários anjos entrarem aqui, mas tinha 3 anjos, e eles eram como um bronze. Eles pareciam estátuas que se mexiam. Eles brilhavam, mas não era um brilho assim luminoso, era um brilho meio fosco. E eles andavam por entre a congregação. Um tinha uma lança na mão, o outro tinha um escudo. E eles caminhavam em meio aos louvores, eles iam caminhando no meio dos irmãos. 3 desses pararam na irmã Paula. E eles ficaram ao redor dela, e eu vi a palavra postura se formando no ar. Amém. Então eles foram e caminharam lá por trás e pararam no irmão Alex. O anjo que tinha a lança na mão era como se fosse um comandante, e o outro que ficava com o escudo como que ficasse protegendo, e os outros esperavam a ordem daquele anjo. Então um daqueles veio e te tirou uma espada que tu tens aqui do lado. Ele estava arrancando essa espada de ti. Só que veio uma voz do céu dizendo: aguarda um pouco mais. Assim te diz o Senhor, homem: tu não sabes o que eu tenho para ti. Tu não sabes como eu te olho. Tu não sabes quem tu és. Ainda tu não descobriste. Rende-te a mim, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, que eu te farei uma honra e glória no meu reino, tanto na terra como naquele que há de vir. Essa é a tua hora, esse é o teu dia. Toma postura diante de mim, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, a qual tu me falastes que serves, diz o teu Senhor. Eu vi uma escada sendo colocada aqui, e essa escada ela parava exatamente ali, no teto. Interessante que essa escada era feita por irmãos. Os irmãos se coligavam um com o outro e formavam essa escada, e degraus eram colocados nas costas de alguns irmãos. E quem subisse nessa escada ia adiante, só que ia chegar no teto e ia parar. E essa escada está sendo retirada hoje. Muitos aqui, diz o Senhor, estavam sendo sustentados pelos próprios irmãos. A ilusão vai acabar.
a seleção será tão grande que não terá papai, nem mamãe, nem irmãos para te acolher nesse momento. Cada um dará conta de si mesmo, e eu cobrarei, diz o Senhor, de cada um, no íntimo e no pessoal. Tem mais, diz o Senhor. Muitos aqui sustentaram inimigos meus. Eu vi uma seta apontando para ti, irmão Clark. Muitos ajudaram com bom coração, assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Misericórdia, sentimento, coração, joguem isso na lata do lixo. Eu já falei há muito tempo isso pelo meu púlpito. Eu vi uma grande coluna branca se levantando aqui. Essa coluna era quadrada, como essas, mas ela se levantava aqui no meio, mestre. E quando ela batia ali, bem aqui no meio ela se levantava, eu via raios brancos cobrindo assim a congregação de um lado para o outro, e tudo ficou tão claro, como tomado de uma luz clara. E aí essa visão cessou. Amém. Estava lá atrás, Deus me mandou ir ver uma placa ali. Eu não lembrava o nome que foi colocado na placa, eu lembrava do que aconteceu no dia que eu tive essa visão. Que é aquela placa que está escrito, chamados para transtornar. E eu me lembro muito bem do dia que eu tive essa visão. E eu vi a ti, Paulo Sérgio. No dia que eu tive essa visão, eu te vi, eu nunca entendi isso. E nunca falei para ninguém isso, eu guardei isso para mim, até o dia de hoje. E hoje eu estava ali e Deus me lembrou isso, que eu te via. Eu ia falando essa visão e te via. E Deus manda você ler aquela placa. Não saia daqui sem ler aquela placa. Assim te diz o Senhor, não saia daqui sem ler aquela placa, não saia. Deus me manda repetir, não saia daqui correndo sem ler aquela placa. Eu vi a palavra humildade e humilhação grandes aqui na frente. E essas palavras que foram colocadas aqui, Deus manda me dizer, aqui está o exemplo. Ele é o exemplo, diz o Senhor. Humildade e humilhação. Sigam isso e tudo lhe irá bem. Deus tem uma palavra. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Muitos estão aqui e temem a muitas coisas, mas outros estão com o coração dizendo, eu farei tudo para seguir. Mas assim diz o Senhor, a mentira de vocês engana vocês mesmos, não a mim. Pois eu nunca falei tão claramente com o povo de como seguir adiante, de como ir à frente, e de tamanha glória que eu tenho revelado para cada um daqueles que seguir adiante. Eu olhei para ti, André, e vi a palavra renúncia estampada na tua frente. Eu vejo a palavra renúncia na vida de muitas aqui estampada na frente, mas não é renúncia que tiveram, hein? É renúncias que tem que fazer. Hoje foi um dia que Deus marcou para você fazer a tua renúncia. Passando do dia de hoje, diz o Senhor, não adiantará mais. O meu juízo chegará, e chegará com tal força que tu não conseguirás entrar nesse átrio,
pois ninguém vai te expulsar, mas eu retiro a tua força e tu não chega mais até a mim, diz o Senhor. Amém. Eu vi o Romo, vi o Davidson e vi eu. Depois vi nós sendo colocados em um quarto, como se estivesse sendo separado para uma preparação de santidade. E Deus disse assim a nós: preparais, pois vós és meu. Repito eu, o Senhor teu Deus. Preparai, pois vós és meu. Mônica, no momento que estava louvando, com os braços direito para o alto, eu vi uma espada na tua mão, e essa espada era de ouro. E Deus disse assim a ti: não deixe que nada te tire essa espada. Alex, eu vi você sentado aqui na porta, nessa cadeira aí. Do seu lado, eu vi a Dominique agachada. Deixa eu recomeçar. Alex, eu vi você sentada aí na porta da igreja. Aí do seu lado, eu vi a Dominique agachada. Com os braços sobre a sua perna. E vi você, tratava ela com muito carinho. E Deus te faz uma pergunta: poderá ser duas pessoas? E Deus te deixa uma palavra para ti. Grandes partes da derrota na tua vida foi por causa dela. Não pude contar contigo como queria. Perdeste muito, filho meu. E Deus pergunta a ti: perderá a etapa final? Assim diz o Senhor teu Deus. Jorge, Deus manda dizer assim: cuidado com a amizade, pois muitos caíram porque deixou ser envolvido por línguas. Assim diz o Senhor teu Deus. Altair, eu vi um anjo do seu lado. Ele tinha uma espada na mão. E Deus disse assim: reverte os teus erros. Muitos escaparão com essa atitude tua. Tu tens um tempo para fazer isso. Mas disse mais: não reverta no particular, pois este lugar tem um líder, diz o Senhor teu Deus. Algo nos profetas ainda? Pode vir.
Amém. Mestre, ainda sobre a visão que eu tive, para te entregar, o sangue do tinteiro era sangue dos mártires. Amém. Duda, preste atenção no que Deus vai te dizer nessa manhã. O seu pai biológico, ele não tem e nunca teve nenhuma autoridade sobre a tua vida. Nunca. Você está ouvindo? Aquele homem ali é o número 1 de Deus. Ele tem autoridade sobre a tua vida. Ele pode ser chamado de teu pai. Deus te manda dizer isso nessa manhã. Guarda isso. E outra coisa, mantenha respeito a este homem que te criou. Até aqui Deus falou contigo. Amém. Noelma, Dominique, Maria, Vieira, Carmelita, Raimunda, esse senhor, Leidiane, Luciana, Rosana, a senhora, você, Tupiara, Marcel, Moquibel, Sônia, Suelene, você, Rubens, Dora, você, Russo, Rafael Reis, Rafael Felipe, mestre, essas pessoas que eu acabei de citar agarram nessa serpente como se fosse um imã. Irmão Daniel de Santa Catarina, esse imã te puxa. Eu vejo você agarrado em uma coluna branca. Essa serpente, mas é aquela visão que eu disse que o Senhor estava aqui na frente. Amém. Alô. Jean, eu vejo uma barreira física na tua frente. E essa barreira, só você que pode tirar ela. Noelma, eu vejo você no chão, a cabeça para um lado, as pernas para o outro, enfim. E eu vejo um homem, ele revira você no chão e ele procura algo dentro de você. E ali essa visão cessa. Alex, Deus manda te dizer assim:
por amor à tua vida, mudarei a forma de falar contigo. E Deus manda te dizer: não tenha pena da Dominique, pois quando ela tentou te trocar neste lugar por pessoas aqui dentro, não teve pena de ti. Não teve pena dessa criança que foi arrancada ao pai por erro neste lugar, pois foi uma prostituta neste lugar. E Deus manda te dizer, Dominique, diga que não é Deus, levanta, olha na minha face, pois eu sou o Deus que falo contigo, e tu tens o sangue do Marcos na tua mão, e se tu queres ver a verdade, tu buscas-me, pois eu sou o Deus que falo, e não olha tamanho. Deus espera a tua afronta. Afonso, se essa mulher se levantar, afrontar o Deus deste lugar como fez até hoje, tu terás uma prova, ficará a favor do teu Senhor ou da afronta dela, pois tu és uma prova viva neste lugar. E Deus diz mais a todos aqui. Tem pessoas dizendo aqui que Deus não fala dessa maneira. Pois quem achar que Deus não fala dessa maneira, se coloque à prova. Pois Deus disse agora: desenterrarei ainda, passado neste lugar. E eu vejo 3 anjos do lado da Rosana Leal, 2 do lado cavando com a enxada, e um cava na tua frente. Ainda há pecado oculto neste lugar. Tem pessoas aqui que estão tentando sentar neste lugar, passar pela prova. Assim diz o Senhor teu Deus: vós não estão sendo provados, e sim castigado pela podridão que foi o tempo inteiro neste lugar. E não passarão impune. Alguns poderão até sentar aqui e dizer que faz parte deste lugar. Mas Deus manda dar 3 exemplos de pessoas que sentou aqui neste lugar há muitos anos e nunca fez parte de lugar. Marcel, Tupiara e Eronilde. São 3 pessoas. Nunca fez parte desse ministério. Assim diz o Senhor teu Deus. E apontarei mais. Amém. Mestre, ainda na visão dos moldes, eu vi muitas pessoas querendo entrar dentro do moldes, mas não podiam porque estavam nus. Então essa visão cessou. Amém. Alô. Eu tive uma visão, mestre, com Pedro Henrique. Eu vi ele diante de uma porta preta e uma porta branca. Ele com a mão direita
ele abria a porta preta e fechava a porta branca. Ele puxava a porta preta e a porta branca se fechava. E quando a irmã Cláudia falou em relação a Dominique, citou o teu nome, Afonso, eu vi a palavra testemunha em cima da sua cabeça. E essa palavra estava em vermelho. Amém. Amém. Você sempre ouviu que a porta do céu é estreita, mas você não imaginava o quanto ela era estreita. Mas agora você sabe o quanto ela é estreita. Você sempre ouviu dizer que Deus valorizaria o sangue do seu santo filho, que foi um justo morrendo pelos pecadores. Mas você não imaginou o quanto, que peso isso teria para Deus. Mas agora você sabe. Você sabe que ninguém vai entrar no céu dançando, virando cambalhota. As pessoas que entram no céu têm vestes manchadas de sangue e têm cicatrizes no seu corpo. Não é à toa que Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Qualquer ser humano que nasça neste mundo só entra no reino dos céus com marcas profundas. E Jesus Cristo veio, nasceu neste mundo, para retornar para lá, tinha que ter marca. E há um servo. Você pensa que foi à toa que Deus mandou repetir durante meses e meses essa frase no ministério? Que há um servo cabe ser igual ao seu Senhor? E ela nunca foi repetida à toa, ela sempre foi repetida, inserida num contexto, para que você acordasse, para que você despertasse. Reino dos céus não é para qualquer um. Existe céu e existe inferno, só esses dois caminhos, salvação e condenação, só existem esses dois caminhos. E muita gente não fez caso dessa tão grande salvação oferecida. Ah, Pedro, Paulo, Tiago, João, as arenas, o martírio, não, isso foi para aquele tempo. Mas a geração de Jesus Cristo veio para tirar a máscara. Mas muita gente pensou que bastaria sentar nos bancos da geração de Jesus Cristo e que seria a geração de Jesus Cristo. Eu não sou culpado desta ilusão, porque eu nunca admiti isso. Sabe por que algumas pessoas estão sendo reprovadas aqui? Porque tem amigo crente que ainda não disse as verdades que tem que ser dita na cara deles. Eu pago o preço aqui para falar e você tem que pagar o preço para repetir. Você tem amigo de outras igrejas? Tem? Já disse que cospe na cara do Deus deles? Não disse? Você não faz parte da geração Jesus Cristo. Você não faz parte da geração Jesus Cristo. Muito menos da salvação. Você está a caminho do inferno. Você convive em outras igrejas, nos eventos de outras igrejas, é mesmo? Por quê? Você me vê conviver nos eventos de outras igrejas? Se eu, que sou seu líder, não convivo, como é que você vai conviver? Se eu, que sou seu líder, não tenho amigo pastor, eles me odeiam. Se eles tivessem dentes maiores, eles me devoravam. Como é que eles te amam e te agradam? Como é que eles passam por você? Ô abençoado, abençoado é o inferno. Abençoado é o diabo. Eu sou servo de Jesus Cristo, eu não sou abençoado por eles. Por que você aceita? É para rachar, meu irmão. É para rachar. Esse é o motivo de hoje pessoas aqui estarem recebendo palavras duras, porque não racharam. Não chamou o teu amigo pastor, o teu amigo crente de canalha, de pilantra, de salafrário, de desgraçado, de maldito. Não disse que cuspia na cara do Deus dele. Você tem que dizer. Tem uma porta que gira. A porta que tu passa para um lado e passa para o outro. É tua chance de voltar. Procura eles e diz: olha, eu quero dizer uma coisa com todo carinho, eu cuspo na cara do teu Deus.
É o teu retorno. Paga o teu preço agora, das lisonjas que você deixou. Como é que você pode ser aprovado e aceito nos púlpitos aonde me abomina? Eu sou bem melhor do que você. Eu sou muito melhor do que você. Como é que eles não abrem as portas para mim, que sou bem melhor do que você, e querem abrir para você? Se eu não passo por uma porta, você tem que rejeitá-la. Porque ninguém aqui anda na minha frente. Todos aqui seguem após a mim. Se eu não entrei naquela porta, você não tem que entrar. Se desvia dela. Segue as minhas pegadas. Esse é o motivo de alguns aqui estarem sendo reprovados. Você tem que dizer que cospe na cara do Deus deles. Tem que dizer que cospe na cara do Jesus deles. Mas você nunca teve essa força, porque você nunca recebeu o Espírito da geração Jesus Cristo. Sabe, meu irmão? Céu não é brincadeira. Sangue de Cristo não é brincadeira. E as pessoas estão achando que vão entrar no céu assim. Não, eu estou na igreja. Aonde? Qual igreja? Em qual igreja que você está? Pergunta para mim se você está na igreja. Pergunta para mim se você é membro da geração Jesus Cristo. Um teve coragem e perguntou lá no zap: pastor, eu sou da geração Jesus Cristo. Eu falei: se tu está perguntando, já está na cara que tu não é. Porque precisa alguém me dizer a que espírito eu pertenço? Precisa alguém dizer a que reino eu pertenço? A que Deus eu sirvo? Precisa alguém me dizer isso? Eu ando com Ele e Ele anda comigo. Eu não preciso de elogios e críticas para mim é como um poste falando. Eu sei a quem sirvo, eu sei a quem teme, eu sei em quem me comprazo. Decisão, meu irmão, é isso que vai gerar o teu futuro. Decisão. E não esqueça de dizer que cospe na cara de todos os deuses que tem por aí e todos esses crentinhos do inferno. Se eu cuspo na cara de Silas Malafaia e do Deus dele, imagino que eu não penso daqueles súditos que sustentam com dízimos e ofertas esse império de Satanás. Eles são teus amigos? Por que eles não são meus amigos se eu sou teu mestre? Eles gostam de você? Por quê? Do que você é, do teu caráter, da tua personalidade. Como que eles gostam de você e não gostam de mim? Que sou eu que moldo o teu caráter, sou eu que moldo a tua personalidade. É para rachar, é para rachar, é para fazer guerra, é para fazer guerra. É muito fácil dizer prostituta católica, não esquece de dizer prostituta assembleiana, prostituta batista, não esquece de dizer isso. Mas a escritura fala da prostituta assembleiana, mas eu falo da prostituta, a escritura fala da prostituta católica, eu falo da prostituta assembleiana. E quando eu falo, está dito, quando eu abro a boca, disse o Senhor. E só assim você poderá ser parte disso aqui. Se não, meu irmão, no próximo culto, ou agora, pega o que é teu, vai para a tua casa. Algum dos profetas ainda? Venham aqui à frente quem recebeu algo de Deus. Alô, irmão Paulo Sérgio, todo o tempo que o mestre está falando, irmão, tem uma espada de diamante, e essa espada, ela gira na sua volta, ela fica girando, mas ela gira em pé, ela vai girando a sua volta, o tempo inteiro que o mestre está falando, essa espada, ela está girando na sua frente, depois ela ficou com a ponta para o alto, com o cabo em direção à sua mão, irmão. Amém. Amém. Irmão Paulo Sérgio, Deus me mostra 3 cordas sobre você
e essas cordas te apertam, e elas vão te apertando cada vez mais. Te manda dizer o Senhor nesta manhã: é tempo de reconhecer o meu projeto, diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Amém. Quando você falava a última palavra aí, eu via o anjo recolhendo espadas. Ele recolheu muita espada nesta hora. Deus disse assim a vocês: pensaram que estavam preparados para errar, para desonrar este lugar. Mas agora não está preparado para ouvir a podridão de vocês. Assim diz o Senhor. Tupiara, Deus manda te dizer assim: não adianta sussurrar pelas costas, pois há anos tu fez isso e de nada adiantou. Tem uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor: África, vocês levantaram líderes em cima de líderes, cada um quis a própria liderança e a voz de comando. Eu vos mandei levantar um exército, não lideranças. Vocês quiseram a riqueza dessa terra, vocês buscaram o bem e o conforto que o mundo vos dava, vocês buscaram o que eu nunca busquei para vocês. África, eu cobrarei da sua geração e dos vossos filhos. Levantem-se! África! Eu tenho um plano para um exército, não para os que a si mesmos se comandam. Diz o Senhor da geração Jesus Cristo: eu vi tudo. Molex, eu tive uma visão contigo. Eu vi você de braços abertos assim, e dois anjos vinham e te tiravam de dentro, como se tirasse outro de você de dentro. E você ficou aí, mas ficou só o corpo. E eu vi você sendo tirado. Amém. Carol, Deus disse assim a ti: buscai em mim. Não confunda uma só palavra dita a ti. Pois não contarei mais com a tua mãe. Há todo esse tempo andou neste lugar e não honrou este lugar. Deus disse a ti: buscai em mim. Amém. Afonso, eu vejo uma espada negra apontada já com a sua garganta. É hora de decisão, viu? Agora é com você. A espada está aí, apontada para a sua garganta. Amém. Até aqui. Bom, Alex,
Assim manda te dizer o Senhor. Eu quero o teu espiritual. Eu preciso do teu espiritual. Tu me serves bem de corpo. Tu és um bom servo. Mas eu quero o teu espiritual. É hora de subir um degrau ou cair todos os outros da tua caminhada. Eu te levanto para uma hora específica e eu te farei uma marca dentro de ti. Mas tu pagarás o meu preço, o que eu determinei. Siga comigo, ou eu te deixarei, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Bendito Deus, glorioso Pai, como o Senhor tem dito, nunca tal se viu, Senhor. E as pessoas, ó Deus, esqueceram os ensinamentos de um Deus pessoal, de um Deus que anda no meio do seu povo, de um Deus que contempla de perto. E hoje, Senhor, muitos dizem, não é possível que seja Deus, porque não te conheceram, não sabiam que tu eras tão íntimo, que tu te aproximavas tanto do homem, que tu amavas tanto ao ponto de sentar com ele na mesa, deitar com ele na cama e caminhar com ele nas ruas. Muitos hoje dizem, não é possível, Deus fala dessa maneira porque negaram os ensinamentos e não caminharam na intimidade contigo. Esse é o motivo, Senhor, de alguns disserem, será que é Deus? Mas, Senhor, como diz a Escritura, quer creiam, quer deixem de crer, saberão que houve um profeta no meio deles. Assim, Senhor, então, leva o teu povo debaixo das tuas onipotentes asas, tratando com cada um, pois o teu tratado, Senhor, visa a edificação, nem que seja, Senhor, salvo pelo fogo ou pela cruz, como aquele ex-ladrão, mas ainda assim a tua graça, Senhor, luta por uma alma, pois tu sabes quão penoso é a condenação. Assim, Deus, dá-nos a tua graça e leva-nos, pois nós ainda somos os teus últimos guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida. Te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.